Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não ou Talvez, edição do dia 17 de maio. Aqui estamos para mais um programa com o Francisco Brito, Luís Pardal e Patrícia Machado. O meu nome é Luís Matias e aqui nos encontramos semanalmente, quarta-feira às 18, domingo às 21 e sempre que quiser, na página de na página de dnfm.com e no YouTube da DNFM, na versão de vídeo e áudio. Vamos à nossa agenda. Já há acordo entre a Câmara de Évora e o Governo quanto à construção dos acessos e infraestruturas do novo hospital, um tema que já aqui abordámos por diversas vezes. O município assume as empreitadas, mas o financiamento provém de fundos comunitários e do Orçamento do Estado. Segundo o autarca de Évora, fica apenas por resolver a questão relacionada com os terrenos necessários para a construção dos acessos. Pergunta de partida para o Francisco Brito. Boa tarde. A Câmara de Évora ganhou o braço de ferro com o Governo nesta questão do financiamento? Muito boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde Luís Matias. Bem, parece que há aqui uma questão clara, não sei se é uma questão de ganhar um braço de ferro ou não, mas a verdade é que os acessos são importantes. Desde o início que ouço falar desta questão, que se fala em que a Câmara Municipal de Évora poderia ser ela a promover esta questão dos acessos, naturalmente com o financiamento proveniente do Estado ou de outro tipo de fundos que não o orçamento municipal. Estamos a falar de uma obra nacional. A responsabilidade da construção do hospital naturalmente não é da Câmara de Évora, como não acontece em nenhum local do país. As câmaras municipais logicamente não têm capacidade para essas obras, portanto estamos sempre aqui a falar deste quadro de responsabilidade do Estado, consequentemente do Governo, em assegurar este financiamento não só para o hospital, mas também para os acessos. Agora, vamos ver uma coisa. Aquilo que me parece que estamos a discutir neste momento é que há uma nova promessa do Governo em que o acordo vai ser assinado. Mas a verdade é que nós não temos acordo nenhum assinado. Portanto, nós estamos praticamente igual ao que estávamos há uns meses atrás. Portanto, estamos sem acessos. Teoricamente, os projetos estão feitos, portanto, menos mal. As expropriações estão por fazer. E nós sabemos bem como é que funciona o nosso sistema legal, como é que funciona o nosso país e sabemos que esta é uma situação complexa. Não havendo acordo imediato com os proprietários, isto pode ser muito difícil e pode ser uma questão de anos em tribunal. Portanto, não temos a garantia sequer que nós nos próximos 2, 3 anos tenhamos estes acessos no terreno, só pela questão das expropriações. E a questão do acordo, quer dizer, ele não está assinado, a verba não está transferida, portanto, na realidade, nós não temos aqui nenhuma garantia que estes acessos vão mesmo acontecer. E estamos a falar, neste momento estamos a meio de maio, o hospital era para estar pronto no final deste ano, já percebemos que vai estar pronto só no próximo ano, mas mesmo assim, mesmo que estejamos a falar num período de tempo de um ano e meio, é muito curto para se conseguir expropriar, para se conseguir colocar no terreno as empreitadas, para se conseguir realizar estes acessos. Portanto, aquilo que eu estou aqui a perceber que vai acontecer é que nós vamos ter um hospital a ser inaugurado, muito possivelmente também ele próprio por concluir, mas enfim, já são outras contas, e vamos ter um acesso deficitário a este hospital porque estas infraestruturas que aqui se falam não vão estar concluídas. E nem sabemos bem quando é que vão estar concluídas. Espero bem que efetivamente vão para o terreno, efetivamente que o Governo, pelo menos nisto, tenha palavra. Infelizmente noutras coisas não tem tido, mas pelo menos nisto tenha palavra para se concluir esta obra importante para o Alentejo Central, porque não é só uma obra importante para Évora, é importante para todos os alentejanos do Alentejo Central, que tem aqui um hospital que deve ser um hospital de referência. Também já aqui falámos sobre outros temas, a falta de capacidade que o hospital muito provavelmente vai ter, ou seja, esta grande promessa que vamos ter um hospital super moderno e super bem equipado. Vamos ver se assim será. O tempo dirá, como costumam dizer. Agora, a verdade é que em termos das infraestruturas, parece-me que também, para além destas questões todas e destas dificuldades que temos em garantir que exista de facto este acesso quando o hospital entrar em funcionamento, parece-me que todo este processo atabalhoado nos pode trazer facilmente uma atrapalhada de construção. Daquelas que nós já conhecemos, feitas à pressa, em que há anos e anos e anos para desenvolver um procedimento e depois a obra real é feita à pressa, é mal feita e passado uns anos está a dar problemas. Espero que isto não aconteça, mas infelizmente com aquilo que nós temos visto no nosso país, acho que é muito provável que caminhemos para aí. E é triste. É triste porque estamos a falar de muito dinheiro, estamos a falar de um investimento que foi muito difícil para o país, demorou muitos anos a conseguir
efetivar e depois, quando passa para o terreno, fica deficitário, fica com pouca qualidade. E realmente nós não merecíamos isto. Merecíamos que houvesse um melhor planeamento, houvesse um melhor encadeamento do processo para que se consiga realizar de facto investimentos estruturantes para o país, mas que resultem em qualidade e não resultem em problemas passados poucos anos. Portanto, para já deixo estas notas. Luís Pardal, perdeu-se aqui tempo e energia com este braço de ferro, digamos assim, porque acabou por ser tomada a decisão que provavelmente era a mais esperada, que o financiamento acabaria por ter de ser procurado por organizações do governo e existir, mas entretanto perdeu-se todo este tempo. Isto não provoca um desgaste grande também nas administrações públicas, andar em todo este processo com uma resposta que à partida era a que iria acontecer? Naturalmente. Olá, muito boa tarde a todos, aos colegas de painel, ao Luís, aos nossos ouvintes. Nós já perdemos demasiado tempo e não foi só nesta negociação entre a Câmara Municipal e o Ministério da Saúde e da Coesão. Nós já perdemos demasiado tempo no sentido em que o hospital já deveria estar construído há muitos anos. Esse é o primeiro ponto. Isto é um projeto que já tem muitos anos. É um projeto que foi parado. Pode não se querer aceitar, mas é um facto, já foi parado pelo PSD-CDS na altura em que foi governo. Portanto, se o hospital tivesse sido construído na data que deveria ter sido, nós teríamos poupado milhões e milhões de euros aos portugueses. Este é o primeiro, digamos que é um primeiro facto. O outro, e era até por aí onde eu ia começar, que é, nós devemos estar todos unidos, e acredito que os alentejanos estão todos unidos, na luta da construção deste hospital, nesta concretização. Esta obra é um desígnio que nos deve unir a todos e que devemos, e com certeza que queremos, os nossos deputados de todos os partidos, a Assembleia da ARS, todas as câmaras do distrito, a própria CCDR, a própria Universidade de Évora, portanto já vamos falar mais tarde sobre a questão da área da medicina e da escola de saúde. Portanto, devemos estar todos unidos em pensar estrategicamente a região. E temos que ter consciência que os braços de ferro normalmente prejudicam a população. Ou seja, nós só fazemos braço de ferro quando entendemos que as consequências não são prejudiciais para a população. Portanto, se existe um braço de ferro que prejudica a população, então não devemos fazer esse braço de ferro. E acho que este foi o grande problema aqui. É que foi, de facto, aparentemente, houve aqui uma dificuldade na articulação, portanto, entre o Executivo da Câmara Municipal e o Ministério. Portanto, isto é um protocolo que existe há bastantes anos, que está assinado. Agora, o que acontece é que, naturalmente, já passaram uma série de anos e os mecanismos de financiamento e algum tipo de formulação, enfim, têm que ser atualizados. E, portanto, não poderia ser de outra forma. Portanto, em primeiro lugar, deve estar o benefício para as populações e não é conveniente que se arrastem processos como este processo se arrastou. Nós tivemos um primeiro-ministro, portanto, o António Costa, que foi sobretudo ele, aqui há uns anos atrás, que desbloqueou esta obra do hospital. Foi ele que garantiu o financiamento na União Europeia, sobretudo através de muita negociação, que garantiu o dinheiro para financiar grande parte desta obra. E depois, naturalmente, que veio os sucessivos ministros e, portanto, todas as forças vivas da região a acompanhar este processo. Agora, nós não devemos esquecer que ainda há meia dúzia, há 4 anos atrás, ninguém acreditava que o hospital ia ser construído. O que é facto é que ele está a ser construído. E agora, desculpem dizer isto, nós vamos ter o hospital construído. Não há dúvidas sobre isso. E também acredito que vamos ter as infraestruturas. Não vamos ter hospital e não ter as infraestruturas. Mas vamos ter as infraestruturas completamente fora de horas. É impossível nós termos a construção das infraestruturas e dos acessos em tempo útil. É muito difícil. E isso tem que acontecer. E deveria acontecer até ao final deste ano, sobretudo. Porque também é esse o prazo da conclusão da obra que, enfim, estão-se a fazer todos os esforços
para se concretizar em data útil, mas também se não for, até como num programa atrás que nós aqui discutimos precisamente essa questão, eu acredito que haverá com certeza capacidade para negociar para 2024, garantindo os fundos comunitários. Agora, nós não podemos é desvirtuar factos. Houve sempre um compromisso da parte do governo em que apoiaria a construção dos acessos. Agora, é 100%? É 15%? Portanto, quando eu digo 15%, é 15% que cabe à Câmara Municipal comparticipar? É 5%? É 10%? É 20%? Quer dizer, nós temos vários exemplos de câmaras municipais em que comparticipam para garantir projetos, porque acreditam que também a Câmara, ao fazer esse investimento, também está a fazer investimento a favor das populações. E, portanto, se queremos fazer braço de ferro, muito bem, podemos fazer, mas talvez isso prejudique as pessoas. Agora, aqui, o que é que temos? Temos uma garantia, preocupação muito grande, diz que temos projetos. Muito bem, eu, enquanto cidadão comum, eventualmente enquanto eleito numa junta de freguesia ou na Assembleia Municipal de Évora, não tenho conhecimento desses projetos concluídos e já prontos a executar. Na Câmara Municipal, nas reuniões de Câmara, vereadores já perguntaram pelo menos meia dúzia de vezes, então e os projetos? Ninguém conhece os projetos. Portanto, se eles estão concluídos, se eles estão feitos, ainda bem. Então já deveriam ter sido apresentados onde deveriam ter sido. E, portanto, esta é uma preocupação. Temos que, de facto, ultrapassar aqui barreiras institucionais que não devem de acontecer. Enfim, como aconteceram com a escola as escolas André de Gouveia. Quer dizer, temos que ultrapassar isto. Não é isto que pode alimentar. O que tem que alimentar é o compromisso de pensarmos estrategicamente a região. Patrícia Machado, boa tarde, bem-vinda. Este é um braço de ferro ganho pela Câmara. Está tudo pronto? Será que agora, com o passar destes tempos, é possível a Câmara concluir e fazer as obras necessárias a seu encargo em tempo útil? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, ao Luís Matias e aos meus colegas de painel. Eu estava aqui a pensar para onde é que ia começar, porque estava a ouvir o Francisco e o Luís e, de facto, acho que é importante nós, de facto, fazermos aqui uma revisitação histórica e centrarmos naquilo que é fundamental, que é a exigência do cumprimento da construção do novo Hospital Público Central do Alentejo e de que ele sirva aquilo para o qual foi feito e construído, que é servir a população da região, que, tal como o que é hoje, não serve só do distrito de Évora. Pronto, isto é importante os nossos ouvintes terem uma ideia, e certamente terão, que há determinadas valências e serviços que não servem só os utentes do distrito de Évora e que é importante, para além deste hospital cumprir as suas valências como Hospital Público Central, mas também dotar e capacitar os outros hospitais da região para que eles possam também melhor servir as populações respectivas. Neste caso estou a falar de Porto Alegre e de Beja, mais concretamente. Sim, isto é um projeto que existe há mais de 20 anos. Aliás, eu diria mais que um projeto, é uma reivindicação, é uma exigência real, colocada desde logo pelas populações, naturalmente, que sentem, mas também pelos diversos profissionais e por muitas administrações que foram passando pelo Hospital Espírito Santo. Pelas condições que todos conhecem, é um hospital que é o único a ser atravessado por uma estrada nacional, que ainda por cima não deveria estar a servir da ausência dos tais projetos estruturantes, que é a conclusão que nunca mais da IP2. Portanto, estamos ali a ver contentores atrás de contentores, vimos o expoente máximo que foi a Covid e as dificuldades e a gestão que teve que ser feita para conseguir dar resposta naquelas condições e naquelas instalações. Portanto, é uma necessidade identificada há mais de 20 anos. E é uma necessidade identificada quer por profissionais, quer por população, que foi sendo sempre rejeitada por sucessivos governos. Não foi pelo PSD-CDS, foi pelo PS, e teve na gaveta do anterior, que isto é importante lembrar, na gaveta do anterior presidente da ARS durante muito tempo. Porque havia acordo, havia uma correlação de forças, houve luta das populações, houve exigência dos profissionais, houve exigência do anterior Conselho de Administração que estava na altura em funções. Houve propostas concretas na Assembleia da República que foram aprovadas, propostas essas do PCP,
Isto andou sempre aos solavancos. Propostas quer para a construção, para o financiamento, para a garantia dos prazos e não resvalar, e os prazos começaram a ser logo resvalados pelo anterior presidente da ARS e pelo governo do PS, que também só foi possível depois desbloquear, não só por essa pressão, mas por, naturalmente, o governo não poder deixar de dar resposta àquilo que era evidente. Havia um projeto, havia uma assinatura, havia financiamento e ele não saía da gaveta. E, portanto, esse foi o primeiro solavanco que se teve que dar e que atrasou, de facto, a construção. Este compromisso que existe desde essa altura em que foi aprovado a construção do novo hospital, portanto, em 2017, se não estou em erro, ou 18, que a Câmara Municipal assumiu o compromisso de dar uma contribuição, uma ajuda ao Governo naquilo que não era a sua responsabilidade, porque o Luís pode aqui colocar o que quiser, Luís Pardal. Mas é verdade que o Governo do PS tem sido especialista em sacudir responsabilidades. Portanto, foi na área da educação, é na área agora da ação social, é na área da saúde. Mas uma coisa é querer sacudir responsabilidades, outra coisa é tapar o sol com a peneira e pensar que os nossos ouvintes não estão a ver o que é que significa prejudicar as populações em 8 milhões de euros a Câmara Municipal a despender este financiamento. E desde o início que tem colocado que pode assumir a obra, mas é determinante garantir o financiamento, porque portanto isto não tem 10 dias. Isto tem anos em que a Câmara está à espera que o Governo, e a pressionar o Governo, e fez várias reuniões com a anterior Ministra e a exigir reuniões com este Ministro já, no sentido de sentarem e verem como é que é garantido. Depois vemos que as expropriações ou as negociações não estão concretizadas. Não é possível lançar concursos, empreitadas, sem os terrenos estarem disponíveis para serem executados. Portanto, há de facto aqui um braço de ferro, mas é preciso ver para onde quem é que está a fazer o braço de ferro. Aliás, se formos ver a construção do novo aeroporto, se formos ver outras coisas, a gente vê onde é que estão os braços de ferro. Porquê é que não avança? E é de facto uma pergunta que tem que ser respondida, porque é verdade que este compromisso não é de agora, é verdade que cada um já disse o que é que estava disponível para fazer, então porquê é que não há financiamento? Tem que haver um aviso do Governo para ser candidatados aos fundos comunitários. Portanto, esse aviso não foi feito. Tem que haver expropriação e negociação de terrenos, isso não está feito. Tem que haver garantia do Orçamento de Estado, vamos ver como é que vai ser, agora quando se estiver a discutir onde é que estão as verbas. Aliás, e com esta termino nesta ronda, no último Orçamento de Estado, o PCP fez uma proposta concreta para introduzir no Orçamento de Estado uma verba correspondente à construção das acessibilidades e das infraestruturas que foi rejeitado. Portanto, o PS rejeitou incluir no orçamento essa verba específica. Até tinha valores no concreto. E, portanto, é necessário ver como é que, de facto, cada um assume as suas responsabilidades, porque estou muito de acordo que as populações, volto a dizer, não é só do Concelho de Évora, é toda a região. Mas as populações do Concelho de Évora também não podem ser prejudicadas, porque o governo que tem essa responsabilidade continua a atrasar aquilo que corresponde aos meios necessários para lhe dar resposta e a tentar sacudir a água do capote e dizer, porque isto aqui nem é 15, nem 20, nem 30. Estamos a falar de muitos milhões que depois não vão para o movimento associativo, para a higiene e limpeza, para as questões dos arruamentos, porque naturalmente quem tem essa competência não a quer assumir. Portanto, é fundamental que isto se concretize, que haja a assinatura correspondente e que cada um assuma naturalmente as suas responsabilidades. Francisco Brito, para além das acessibilidades, também há outras coisas que aparentemente não estão a andar ou poderiam andar de outra forma. Se calhar o termo mais adequado será esse. A questão da escola de saúde. Houve notícias de empresas de biotecnologia interessadas em instalarem-se em Évora, que aparentemente não terão tido a resposta que necessitavam para se poder instalar aqui. Estamos a perder, ao mesmo tempo, uma oportunidade com esta construção de poder de avançar um pouco mais depressa do que é habitual para o desenvolvimento da região. Será que estamos a seguir um passo, ou a usar um passo demasiado lento ou não? Ou tem de ser mesmo assim porque não há capacidade também de poder avançar em muitas frentes ao mesmo tempo? Acredito que essa questão especificamente daquilo que pode ser
o que acontece à volta do hospital, seja a instalação de empresas associadas à saúde, especificamente olhando para a tecnologia, que também já aqui falámos, em que realmente temos muito potencial e deveríamos apostar nesta zona, devíamos apostar de facto neste investimento tecnológico, mas também a questão da escola de saúde, estamos a falar de algo que está efetivamente na mão do município. E estamos numa altura central para o fazer, porque está a ser desenhado, está a ser alterado, aliás, está a ser revisto, assim é que é a expressão correta, porque entre a revisão e a alteração há aqui uma diferença. Está a ser revisto o plano de urbanização de Évora, que é aquilo que determina o que é construído em cada zona, quer por tipologia, estamos a falar de equipamentos, estamos a falar de habitação, e é aquilo que também estipula as densidades, ou seja, se vamos ter casas mais altas, mais baixas, se vamos ter prédios, pronto. Basicamente, para que as pessoas nos possam entender, é isto que estamos a falar quando falamos do plano de urbanização de Évora. E temos a alteração do plano de diretor municipal, que é uma imposição legal, mas que afeta diretamente aquilo que é o perímetro urbano. E quando nós falamos no hospital e no novo hospital, estamos a falar fora do perímetro urbano, portanto estamos a falar de uma zona específica que implica diretamente estes dois planos, não só pela determinação em PDM daquela zona e de planeamento daquela zona, mas depois em plano de urbanização, se consideramos ali aquela zona urbana, temos que dizer então quais é que são as suas funções, as densidades e as regras aplicadas. Portanto, se nós queremos instalar lá, seja uma escola de saúde, sejam empresas de tecnologia ou até mesmo habitação, nós temos que planear isso. Portanto, quem planeia isso é o município, independentemente se é o município de Évora ou outro município qualquer noutro sítio do país. Quem faz os planos municipais são os municípios. Portanto, nesta altura específica em que estes planos estão a ser trabalhados, já que não foi feito antes, pelo menos agora isto deveria estar em cima da mesa e devia estar a ser pensado da cidade. Porque houve alguém que decidiu fazer um hospital fora da cidade. E não foi no limite urbano ou junto ao limite urbano, foi mesmo fora da cidade. Portanto, é preciso agora perceber qual é que é o desenvolvimento daquela área e, acima de tudo, planear, porque senão vamos ver constantemente esta evolução que falavas, Luís Matias, mas que não é a passo lento, é constantemente a tropeçar, porque agora nasce ali um hospital e foi desenhado dentro daquele polígono, dentro daquela herdade, foi desenhado um hospital. E agora há uma estrutura para os acessos, como aqui falámos. Mas fora isso, nada mais está desenhado. Portanto, como é que funcionam as parcelas de terreno? E se nós estamos a falar ali de uma zona bem planeada, ou depois de uma zona que vai ser construída a pouco e pouco, e que daqui a uns anos vamos perceber que houve ali graves erros, a diferença disso é de facto haver agora planeamento sério. Portanto, estamos na altura de o fazer, e aqui o município tem responsabilidades. Agora, será que o município está a fazer isso? É que aquilo que nós temos visto nas reuniões de Câmara e as respostas que temos ouvido é que não está a ser pensado isso, ou seja, há uma aversão da CDU em pensar o planeamento daquela zona, numa lógica em que a cidade não deve crescer mais. E eu até percebo, deixa-me só para concluir, eu até percebo que a cidade, o ideal era que a cidade não tivesse que se desenvolver agora ali uma nova ilha, mas houve alguém que decidiu que o hospital ia ser ali. Portanto, agora temos de trabalhar com isso e temos que garantir que isso tem o menor impacto possível para o crescimento da cidade em termos negativos e que o que lá se fizer é bem planeado e, acima de tudo, que sirva ao hospital e que nós tenhamos, de facto, um cluster da saúde. Luís Pardal, nestas questões do planeamento há as questões do financiamento que se colocam. Por exemplo, para a construção da escola de saúde ou de outras iniciativas, para além do planeamento urbanístico, será que não era necessário uma intervenção diferente da CCDR que facilitasse ou conseguisse gerir de forma mais proativa face a estes projetos a própria atribuição de fundos comunitários? Não há aqui também uma necessária maior ginástica e capacidade para resolver estas questões? Porque Sim. quem gera os fundos é a CCDR. Sim. E habitualmente não se fala desta organização, que ao fim e ao cabo é quem tem também parte do queijo na mão. Sem dúvida. Eu há pouco falei da CCDR, ainda de uma forma muito breve. Mas Apesar antes... eu digo isto porque Sim. normalmente todo o escrutínio é feito entre autarquia, município, Sim, sem entre o dúvida. município, o Ministério da Saúde, a Administração Regional de Saúde, mas depois está esta gente Sim. aqui que parece que nos esquecemos todos dele.
no Não, seu papel. sem dúvida. Aliás, isso até, digamos que cola com uma ideia que ainda queria antes aqui sublinhar, que é, bem, mas não havia compromisso financeiro da parte do governo, ou não estavam garantidas as condições, os avisos. Bem, nós não nos podemos esquecer que, para o bem ou para o mal, eu acho que foi tardio, mas o quadro comunitário 2030 ele foi empurrado por diversas razões e então houve um atraso nesse aspecto. Agora, isso, e mesmo para terminar o assunto anterior, é verdade que a obra dos acessos são 7, 8 milhões, aquilo que é da competência da Câmara são os projetos e a execução da parte da água, dos esgotos e naturalmente do acesso. Agora, isso não invalida, portanto, que o dinheiro não esteja já pronto, não invalida que os projetos não sejam feitos e que não sejam apresentados onde deve ser, neste caso, em reuniões de Câmara. Mas, portanto, era só para concluir o aspecto anterior. Agora, sobre o desenvolvimento, o hospital, portanto, o hospital leva uma série de massas que precisam de pensar a região. Era como estava a dizer no princípio. Quer dizer, isto vai marcar, esta construção vai marcar as próximas décadas da nossa região, o desenvolvimento da nossa região. Este novo hospital, agora, tem que ser uma oportunidade para criar, é uma realidade, para criar um cluster da saúde. Quer dizer, não poderá ser de outra forma. É natural que, agora que temos o hospital a ser construído, queremos que tudo aconteça ao mesmo tempo, porque isso dá a sensação de que existe uma concertação, que existe organização, e, portanto, naturalmente que é isso que se pretende. A realidade é que será difícil nós termos o hospital e termos meses depois, ou no ano a seguir, já uma escola de saúde a funcionar. Portanto, isto parece que é simples, mas não, isto é complexo. Isto não invalida que não se deva pensar de uma forma responsável, estrategicamente responsável. E isso tem de acontecer e é já, ou acredito que já deva estar a acontecer. Porque para nós termos uma escola de saúde, precisamos de ter, naturalmente, quem é que são os principais parceiros. Quer dizer, é a Universidade de Évora, naturalmente, não é? É a ARS, Ministério da Educação, e é, naturalmente, pronto, a Câmara e a CCDR, portanto, que é quem garante ou quem deve desenhar, neste caso está desenhado, e, portanto, existem uma série de avisos que promovem também estas questões do bem-estar, da saúde, portanto, estamos a falar que é um quadro comunitário 2030, não é? Portanto, existe aqui esta margem para se poder explorar. É preciso é que, de facto, as instituições estejam concertadas. A escola de saúde não é só a escola de medicina. É óbvio que será muito bom para Évora e para a região termos uma escola de medicina, com tudo o que isso traz. Agora, nós já temos uma escola de saúde em Évora. Portanto, a universidade criou, salvo erro, há 2 anos, a escola de saúde. Agora, é preciso existir uma maior integração com a escola de enfermagem, com outro tipo de ofertas formativas. Portanto, eu acredito que isso aconteça. Agora, Uhum. enfim, tem que ser Va- passo a passo, naturalmente. Patrícia Machado, vou aqui usar uma comparação. Em Beja foi construído um aeroporto, que está lá. Em Évora vai ser construído um hospital. Será que vamos É ter uma diferente, realidade é idêntica, que é diferente, ter é um diferente. equipamento que pode ser realmente um motor de desenvolvimento, depois, passados os anos todos, ele ser apenas um edifício novo e fazer precisamente aquilo que já é feito atualmente no hospital que temos, sem qualquer outro impacto no desenvolvimento? Corremos esse risco ou não? Quero crer que não. Quer para um, quer para o outro. Outra coisa é aquilo que naturalmente é preciso pressionar, insistir. Eu acho que há aqui um elemento que, naturalmente, este tipo de matérias são apetitosas do ponto de vista da discussão política, diria assim. Mas acho que é absolutamente central, como dizia há pouco, que nós nos foquemos naquilo que é essencial, que é garantir que o hospital é construído nos prazos em que deve ser construído, em que cada um assuma as suas responsabilidades
do ponto de vista do que tem que ser feito, nomeadamente o governo que enfrente de uma vez por todas e que agarre isto de uma vez por todas, do ponto de vista de financiamento objetivo, dos instrumentos que tem que pôr ao dispor, daqueles que depois já assumiram o compromisso há muitos anos, que estão disponíveis para dar esse contributo a uma responsabilidade que é do governo, porque quem competia a empreitada era do governo, a construção era do governo, portanto, os projetos estão prontos a lançar, portanto, eu acho que sobre isto os nossos ouvintes, acho que é importante clarificar, estão prontos a avançar, portanto, é preciso desbloquear os outros elementos. Ele tem que ser construído e tem que ser exigido que cumpra aquilo que foi o objeto para o qual foi construído, que é ser um hospital central, público do Alentejo. Isto nesta frase tem muito. Tem os serviços hospitalares, naturalmente, tem que ser público e servir nessa condição e deve ser central, não pondo em causa, não só não pondo em causa valências, como contribuindo para que os alentejanos que aqui vivem e trabalham não precisem de se deslocar a Lisboa para ter acesso a determinados serviços. Ora, isso é preciso investimento, porque a menos que também depois se diga, aliás, como já se está a ver exemplos por este distrito, que têm que ser as câmaras a pagar os médicos para os fixar cá, ou pôr-lhes mais salário em cima do que eles recebem, porque as carreiras não são valorizadas, para eles se fixarem cá. Portanto, tudo isto tem a ver com outras matérias que temos vindo aqui a abordar, que é a saúde, e a marcha que vai haver agora no sábado, tem isso, uma marcha convocada pelos profissionais de saúde, por utentes, por movimentos de utentes, tem isso o objetivo, que é a saúde precisa de investimento, não basta construir os edifícios, mas isso em si é determinante e indispensável. Portanto, porque sem estes edifícios, os estrangulamentos e as dificuldades continuavam a acentuar-se. Portanto, acho que é absolutamente de valorizar que ao fim destes anos todos a luta tenha resultado na imposição que se obrigou, naturalmente, quem tinha esse poder a obrigar a construí-lo, e lembro que em determinada altura se queria construir num plano de uma parceria público-privada e, portanto, conseguiu-se garantir que as populações da região continuam a ter o direito à saúde como ele está consagrado na Constituição, e depois tem que se garantir que as valências, que os meios, que as condições são asseguradas. Ainda bem que o Luís Pardal está aproximado das posições do PCP e da CDU, porque esta questão das potencialidades que este hospital coloca, até usou aqui um termo, né, cluster da saúde, portanto é uma proposta que temos feito, portanto ainda bem que há essa aproximação, é sinal que as forças vivas e políticas estão, pelo menos no discurso, a aproximar-se da posição do PCP. Depois a questão é, quando é a altura de votar as propostas no concreto, é que toca de outra maneira a música, portanto, toda esta dialética, digamos assim, todos estes elementos convergem. Do ponto de vista de planeamento, da Escola Superior de Saúde, isto tem que ser uma matéria, naturalmente, que não pode dispensar, e em primeiro lugar tem que estar aqui a posição da universidade, da forma como também o vem, envolvendo quem se tem que envolver e, naturalmente, depois outras forças que o permitam, porque nós temos vindo a apresentar há muito tempo estas propostas, que naturalmente o curso de Medicina, outras valências para a Escola Superior de Saúde, com o novo hospital, era indispensável que fosse discutido, mas não pode ser discutido à margem do papel que a própria universidade tem que ter. Do ponto de vista de ordenamento, planeamento, eu não diria mais. Eu acho que os nossos ouvintes, os menos novos certamente, os mais novos, é nossa obrigação também fazer lembrar, com rigor. Portanto, Évora e o Conselho de Évora, na gestão da CDU ao longo de muitos anos, foram pioneiros em todas estas matérias de valorização do seu património, da sua cidade e em projetos, desde naturalmente o centro histórico, mas não só, de planeamento, de ordenamento, de planos de urbanização e, portanto, acho que não sozinhos, com o envolvimento da população e das forças vivas, mas acho que isso seria falta de seriedade política não reconhecer a gestão da CDU. Portanto, podemos ser criticados em muita coisa. Não, no passado e no presente. No passado e no presente. Não, ficaram no passado. No passado e no presente. Teremos certamente mais motivos para falar sobre o novo hospital, o cluster da saúde, todas as oportunidades que aí se abrem.
ou parecem existir, mas que para já não se estão a abrir muito, por aquilo que percebemos. Vamos ao segundo tema desta sim, não ou talvez. Foi aprovada em Conselho de Ministros a nova lei do tabaco. Quem nos traz este tema é o Francisco Brito. Francisco, perguntas tu se está em causa a liberdade dos fumadores e a liberdade dos não fumadores também? Vamos lá. O que é que preocupa com esta decisão do Conselho de Ministros? Ora bem, pode não ser a decisão em si, ou se calhar é aquilo que se está a gerar com a decisão. Há aqui uma questão que eu gostaria de abordar em primeiro lugar, porque estamos a falar do consumo de tabaco, ou seja, estamos a falar de uma coisa que é prejudicial à saúde, ou seja, não estamos a falar em algo que seja saudável ou que deva ser propriamente defendido. Portanto, acho que é preciso contextualizarmos primeiro o tema e do que é que estamos efetivamente a falar. Portanto, é algo que é um problema. Não é algo que é uma solução para problemas que nós temos. Portanto, o consumo de tabaco em si é algo que não parece que deva ser apoiado. No entanto, há aqui uma série de medidas propostas pelo Governo que me parecem que podem estar um bocadinho ao lado daquilo que é efetivamente a solução. Porque aquilo que o Governo quer é desincentivar o acesso e o consumo de tabaco. Só que há aqui uma questão, é que uma das coisas que é proposta é precisamente a limitação da venda em cafés que têm no tabaco uma forma de rendimento. Ou seja, se nós estamos a querer reduzir a quantidade de tabaco que é consumida, devemos olhar precisamente para quem é o consumidor do tabaco, não para quem é paralelo a este sistema. Ou seja, claro que se as pessoas deixarem de consumir tabaco, quem vende tabaco também vai perder, naturalmente. Agora, a verdade é que as medidas, quando se aplicam, devem ter objetividade no que é que são aplicadas e a quem é que se aplicam concretamente. Portanto, aqui eu acho que o Governo deveria olhar especificamente para os consumidores, ou seja pelo preço do tabaco ou pelo imposto que é devido, até porque quando falamos em tabaco, falamos em problemas de saúde, falamos em investimento no SNS, falamos em despesa que o Estado tem com este tipo de consumo, portanto faz sentido que estas pessoas que decidem ter esta liberdade para fumar, também tenham a liberdade de comparticipar os gastos que se têm provenientemente desse consumo. Portanto, aqui acho que há a questão naturalmente da liberdade dos fumadores que é colocada em causa, mas que sem dúvida que nós temos que colocar também a questão da liberdade de quem está à volta, porque para uma pessoa ter a liberdade de fumar, pode haver um conjunto de pessoas à volta que perdem a sua liberdade de não contactar com este tipo de substância. E depois há aqui uma questão que toca e que pode tocar especialmente o centro histórico, porque a proibição de fumar à porta dos estabelecimentos é algo que à partida trará uma complexidade de aplicação, naturalmente trará constrangimentos para alguns estabelecimentos. Eu acho que esta questão especificamente também é uma questão de hábito, como foi o não se poder fumar dentro de alguns estabelecimentos e terem que se cumprir regras. As pessoas estavam contra, foram-se habituando, eu acho que as coisas foram melhorando e a verdade é que esta questão de fumar à porta dos estabelecimentos não é só na questão do tabaco em si, mas, por exemplo, no caso do centro histórico, uma das coisas que nós efetivamente temos notado é que existe um grande problema com o ruído causado pelas pessoas que estão no exterior dos estabelecimentos para fumar, naturalmente, e que se deslocam para o exterior dos estabelecimentos para fumar, e que fazem ruído, que criam incómodo a todos os moradores que estão à volta, e a verdade é que esta medida pode trazer aqui também alguma ajuda na resolução deste problema. Por isso, espero com alguma expectativa para perceber como é que efetivamente o Governo está à espera que isto possa chegar ao terreno. Luís Pardal, não é uma medida demasiado intrusiva numa determinada liberdade, sabendo que o tabaco é causador de inúmeras e graves doenças, não é uma forma demasiado intrusiva de afetar a liberdade destas pessoas? É assim, restrições ao tabaco, não é? Quantos países no mundo é que têm restrições ao tabaco igualmente fortes como Portugal e outros que ainda têm restrições ainda mais fortes?
alguns exemplos muito breves, e até, enfim, alguns até de países liberais, não é? Suécia, a Noruega, a Finlândia, a Austrália, a Nova Zelândia. A Nova Zelândia tomou uma medida que todas as pessoas nascidas a partir de 2014, portanto, todas as crianças, bebés nascidos a partir de 2014, estariam proibidos de comprar tabaco. Quer dizer, e nós, muitas vezes, ou grande parte da população, olha para a Nova Zelândia, bem, um país bem incrível, quer dizer, é um paraíso no mundo em termos de desenvolvimento económico, de questões sociais e tudo mais. Quer dizer, são estas questões. É que nós sabemos que o tabaco é uma adição. Sabemos que é altamente prejudicial à saúde. Existe evidência científica que prova claramente os malefícios do tabaco. Quer dizer, é uma causa de milhares e milhares de mortes por ano. A venda a menores é proibida. Não existe capacidade, que é uma realidade, de fiscalização dessa venda a menores. Não é? Existe, quer dizer, tem que ser feito mais alguma coisa. E a prova disso é que, ao longo do tempo, e estamos cada vez mais informados em termos científicos, que era preciso fazer alguma coisa. Hoje em dia, já ninguém imagina ir ao cinema e ter alguém ao lado a fumar. Quer dizer, é uma realidade, é uma questão de hábito. Isto é uma circunstância, não é? É como dizia Sofia Melbrenner, não é? Quer dizer, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Quer dizer, não podemos ignorar estas questões. Ainda para mais quando existem até diretivas europeias sobre esta matéria que promovem, e existiu um acordo que foi assinado por Portugal também, em que havia o compromisso de colocar maiores restrições ao consumo de tabaco, por um lado, e por outro lado, equiparar aquilo que são os cigarros eletrónicos ao tabaco convencional. Agora, isto é uma circunstância. Outra circunstância é a forma mais ou menos faseada em como podem ser feitas ou podem ser colocadas as restrições. Eu concordo com a maioria das medidas que estão a ser, enfim, aprovadas em Conselho de Ministros, que serão discutidas no Parlamento. Eu concordo com a maioria das medidas. Há duas que me colocam aqui reticências, e essas duas é o quê? É, de facto, os locais de venda, portanto, papelarias, é óbvio que se deve vender, aeroportos, é óbvio que se deve vender, as bombas de gasolina, não percebo, não consigo perceber porque é que não se pode vender tabaco em bombas de gasolina. Nos cafés, portanto, em princípio seria até favorável a que se possa vender nesses postos. Nos cafés, aqui a venda do tabaco em cafés é complexa, porque, em primeiro lugar, compreendo a questão dos empresários, não é? Naturalmente, cafés, bares também. Compreendo essa situação dos empresários. Compreendo perfeitamente o argumento, que é completamente claro, não é? Enfim, alguém no interior de Portugal, nem vamos muito longe, por exemplo, no Alentejo, em que há aldeias que nem sequer existe uma papelaria, bomba de gasolina só a X quilómetros de distância, portanto, compreendo esta dificuldade. Agora, depois há o outro argumento que é, então e o café que está a 50 metros da escola e está a vender tabaco, não é? Quer dizer, isto já não me faz sentido. Mas depois como é que se pode fazer esta distinção do café que está a 50 metros da escola e do café que está noutra localidade? Porque, de facto, é difícil. Nós não podemos ter, ou não devemos ter, venda de tabaco ao lado das crianças, dos jovens. Pode haver uma papelaria, naturalmente, também pode haver, mas sabemos que o café é um ponto daí. E deixa-me só terminar esta volta dizendo o seguinte: por exemplo, no Alentejo, o Alentejo, a nossa região, é a região em que os jovens, por exemplo, consomem mais tabaco mais cedo, como outras substâncias, como o álcool, como o jogo, como horas de telemóvel. Portanto, a região Alentejo tem dos piores indicadores em termos nacionais. E não é que não exista prevenção, não é que não existe informação. Temos o CRI, o Centro de Respostas Integradas, que faz um trabalho incrível e é incansável neste aspecto da sensibilização, mas
estes são os nossos dados e acho que temos que fazer alguma coisa. O Luís Pardal trouxe aqui já alguns pontos de conflito. Patrícia Machado, no caso de Évora, teremos uma estação de caminhonagem que poderá vender tabaco a 300 metros de uma escola, o limite para não se vender. Isto começa logo a criar problemas, mas vamos lá. Está em causa a liberdade dos fumadores, Patrícia? Em primeiro lugar, isto também dizer que partilho desta ideia que estamos a falar de tabagismo, de um problema sério, que precisa de medidas, no sentido da prevenção e do combate e da ajuda a todos aqueles que hoje já querem deixar essa adição, mas também uma linha de trabalho para que outros venham conseguir deixar essa adição. Sobre isso não há dúvida nenhuma, estamos a falar de um problema complexo e sério. E por isso mesmo temos que olhar para todas estas medidas e para essas. Eu não vou entrar pelos pormenores, até porque isto ainda nem entrou na Assembleia da República, não se conhece de facto o projeto em si, ouve-se falar, acho que até é um bocadinho extemporâneo à distância que se quer aplicar. Porque é que se está a lançar esta discussão agora, com todas as consequências do ponto de vista da discussão pública, da opinião pública, não é a discussão pública, é da opinião pública, quase que parece que querem desviar atenções de outras matérias, mas precisamente por ser um problema sério, de facto, é preciso olhar para isto tudo com muita ponderação. Tem que se tomar as medidas que forem úteis, como dizia, para o combate ao tabagismo e começar desde logo para o investimento que está a ser feito no plano do Serviço Nacional de Saúde. Dos últimos dados conhecidos do SNS, do acesso aos cuidados de saúde, sabemos que diminuíram em quase 30% os locais onde há consultas antitabágicas. Ora, isto não é compatível com a argumentação de preocupação para o combate ao tabagismo. Portanto, isto são factos reais. 30% a menos de locais para que as pessoas se dirijam. Outro dado, onde é que uma pessoa que eventualmente queira deixar de fumar se dirige em primeiro lugar? Ao médico de família. Ora, nós, aos centros de saúde e ao médico de família. Ora, ao que o médico de família pode, na relação que tem com o doente, não necessariamente com o utente, com a pessoa, pode estimular, ajudar a esse combate, encaminhando. Ora, nós estamos a falar, se não estou em erro, 1.600.000 portugueses sem médico de família. No caso do distrito, estamos a falar de cerca de 30.000, perto de 30.000. Portanto, nós não podemos de forma séria falar, de facto, de medidas que são necessárias para o combate e à prevenção ao tabagismo, problema de saúde real, sem falar destas medidas concretas e desta realidade concreta. E, portanto, parece que o Governo até está a procurar tapar, digamos assim, a querer tapar dificuldades no que respeita à falta de investimento no combate ao tabagismo com este tipo de questões. Porque depois vamos falar qual é o investimento na saúde escolar, na aposta da tal prevenção. Que medidas estão ali? Volto a dizer, não conheço nem vou entrar por aí, acho que não seria correto, não conhecemos a proposta no concreto, não deu entrada na Assembleia, o que estamos a falar é só de notícias. Portanto, acho que é fundamental discutir, sim, que investimento é feito realmente nesta matéria do combate, da prevenção, do investimento no Serviço Nacional de Saúde, para dar combate a um problema que de facto é necessário dar combate. Para concluirmos o tema, e agora de uma forma bastante mais rápida, para depois irmos à terceira parte do sinal, talvez, então o Francisco também lançava aqui a questão de que medidas é que podem ser tomadas sobre o consumo de tabaco. A Patrícia, julgo que começou já até a dar a sua visão de outras respostas que seriam necessárias. Francisco, e na tua opinião? Parece-me claro que tem que ser reforçada a questão da prevenção e da sensibilização, ou seja, da informação, principalmente aos mais jovens, para que não comecem a fumar, ou seja, para que não ganhem esse vício, porque nós sabemos que quando se ganha o vício é muito mais difícil voltar atrás do que, de facto, nem sequer experimentar. Portanto, acho que, de facto, tem que haver um papel muito interventivo nesse sentido e, com certeza, que acho que uma das soluções também pode ser pelo aumento do imposto ao tabaco, e isto olhando muito concretamente para a questão do SNS, porque nós efetivamente temos despesa com isto. Portanto, nós temos que ser concretos. Portanto, se há alguém que decide optar por este caminho,
tem que também poder pagar o custo que isto tem para o Estado, porque efetivamente há custo para o Estado. Portanto, eu acho que isto tem que ser claro e que devia ser de facto pensado. No concreto, a maior parte das medidas, eu acho também, por mais que sejam polémicas ou sejam complexas, eu acho que fazem sentido. Acho que temos que caminhar de facto e caminhar independentemente do partido que as propõe. Eu defendo muito que a política não pode andar com medo de intervir, porque é de facto para isto que serve a política, é para que nós possamos ter um caminho enquanto sociedade definido, ou pelo menos vários caminhos, mas que se enquadrem dentro daquilo que é um espírito de sociedade contemporânea e naturalmente também livre. Agora, a verdade é que a liberdade aqui, a liberdade de uns coloca em causa a liberdade de outros, e quando falamos, o que estamos a colocar aqui como questão base é a saúde. Portanto, a saúde tem que determinar qual é que é de facto a liberdade que deve prevalecer. Eu acho que nós devemos ter todos a liberdade de ser saudáveis, e isso acima de tudo. E gostava que essa questão ficasse aqui muito concreta, porque é de facto a minha posição. Não tenho nada contra quem fuma. Acho que de facto seria muito bom conseguirmos motivar as pessoas a deixarem de fumar, apoiar as pessoas nesse sentido, haver programas. Concordo que os centros de saúde devem estar capacitados também para o fazer, e de facto deve haver investimento nesse sentido. Luís Pardal, a solução passa, por exemplo, pelo aumento do preço. Por exemplo, em Inglaterra, um maço de tabaco custa mais ou menos o triplo do que custa aqui em Portugal. Sim, pronto, comparando outro tipo de custo de outro tipo de bens, naturalmente que deve a essa proporcionalidade. Eu defendo que sim, que pode haver um agravamento, mas dado que temos muito pouco tempo, queria deixar aqui, digamos, 3 mensagens, que é a seguinte: queremos ou não queremos mais restrições face àquelas que temos? Eu acho que devemos ter. Quem fuma deve perder o direito a fumar ou a não querer ser saudável? Naturalmente que não. Portanto, deve estar garantida essa liberdade da compra, do consumo, do querer ou não ser saudável. Agora, penso que devemos reconhecer que a venda de tabaco não deve ter o mesmo tipo de venda livre e indiscriminada que garrafas de água. Portanto, deve de haver uma distinção. E depois, para terminar, sobre a questão do apoio a quem deixa de fumar. Muito bem, é um facto que há muita gente que não tem médico de família. Agora, não é verdade que não exista quem quer deixar de fumar, que não exista respostas para. Nós temos centros de respostas integradas por todos os distritos de Portugal. O nosso, neste caso, o Distrito de Évora, o CRI, faz um trabalho excepcional, incrível, volto a sublinhar isto, para todo o tipo de substâncias que são aditivas, não apenas de tabaco, mas de álcool, de drogas, de jogo. Portanto, existe ali, de facto, um apoio a quem quer deixar algum tipo de adição, há ali um apoio. E volto a dizer, faz um trabalho incrível de prevenção. E isto extrapula-se em termos nacionais. Nós tivemos, e temos um trabalho bem longo de prevenção. Temos que afunilar. Agora, também acho que devemos discutir aqui determinadas medidas que, pronto, estão na opinião pública e que merecem, para não repelir as pessoas, mas levá-las à compreensão do problema. Patrícia Machado, há estas dificuldades nos serviços de saúde, como frisaste, mas isso, o facto de aí identificar problemas, impede que se restringam os locais e o acesso ao tabaco, para o consumo de tabaco? Volto a colocar. Não será um caminho também a tomar? Volto a colocar que, naturalmente, pela seriedade e preocupação que o tema merece, precisa de uma ponderação mais, um olhar e mais ponderado, digamos assim, porque isto é uma responsabilidade da sociedade. Portanto, naturalmente tem que ser de forma coletiva a sociedade a ver como é que isto é um problema de saúde, é uma adição, ninguém fuma para se matar, digamos assim, para propositadamente fazer. Portanto, a adição, como outras adições, são problemas de saúde, e que os governos e a sociedade têm que dar resposta, porque senão a gente corre-se este risco de demasiada responsabilidade individual, que existe, não estou a pôr em causa, mas qualquer dia poderemos estar a discutir, assim como quem quer fumar tem que pagar o triplo ou o quádruplo. Não vou discutir isso, mas eu estou uma pessoa que desenvolve um cancro do pulmão. Fumastes, foi uma opção que tiveste, agora olha,
pagas os custos, é disto que vamos falar mais à frente. Portanto, eu acho que nós precisamos ver isto como um problema a que a sociedade tem que dar resposta. Quando digo sociedade, é naturalmente os mecanismos que estão ao dispor do Estado. Porque redução, isto é público, portanto, os últimos dados de acesso do relatório do SNS, dos cuidados de saúde, das respostas dos cuidados de saúde, foram uma redução de 30% dos postos de atendimento de prevenção e combate ao tabagismo. Porque são 14 concelhos, não é só um no distrito. Portanto, quem está em Mourão, portanto, quais são as respostas que existem? Qual é o investimento que pode ser feito? Como é que vamos dar... Não, estou a falar do distrito, Exato, do país. Foi menos de 30%. É distrital. Luís Pardal, vai à net, vai ao relatório. Há uma redução de 30% de postos no país inteiro de combate ao tabagismo. Foi uma decisão do Governo em 2021. 30% de resposta a menos. Assim como as consultas de cessação tabágicas diminuíram, também nesse relatório, também lá está, drasticamente ao contrário de outras consultas. Portanto, qual é o investimento que está a ser feito? Isto tem que ser discutido, porque de facto tem que haver um investimento de forma de que a sociedade assume isto como um problema que tem que dar combate, dando os instrumentos, a capacitação, os meios, porque de facto esta responsabilidade, apesar de muita dela ser individual, naturalmente, mas do ponto de vista de resposta, da capacidade de ajuda às pessoas para que o queiram fazer e nem sequer comecem, portanto, que projetos estão a ser feitos nas escolas, com que meios, no SNS, portanto, era esta a mensagem que também queria deixar, com também total compreensão e acompanhamento de que são necessárias medidas naturalmente ponderadas, avaliadas, daquilo que são efetivamente respostas e aquilo que poderá dar aso a outro tipo de soluções que também não são boas nem combatem o tabagismo e, portanto, deixava também esta preocupação que assenta essencialmente naquilo que é o investimento público. Vamos ao sim, não, talvez, a ronda final. Francisco Brito, um sim, não ou talvez para concluir o programa de hoje? Hoje trago um sim. O meu sim é para a realização da 4ª Caminhada da Família, organizada pela CUP Berço, que decorreu no último domingo. E aqui também um duplo sim para a proatividade e para o serviço prestado por esta IPSS e por todas as IPSS que fazem o trabalho que o Estado não faz. E fazem este trabalho com muita dificuldade. Por isso o meu sim para a iniciativa que se realiza pela 4ª vez e para o excelente trabalho que têm feito. Luís Pardal, e tu traz um sim, um não ou um talvez? Eu trago um não, de acordo com o relatório da Amnistia Internacional, portanto, o número de execuções em todo o mundo, no ano 2022, aumentou a um nível mais alto dos últimos 5 anos. Por exemplo, nos Estados Unidos foram executadas em 2022 18 pessoas, e depois, no topo da tabela, temos países como a Arábia Saudita, com cerca de 200 execuções, o Irão com 570 e a China continua a ser o país com o maior número de execuções, em que a própria Amnistia Internacional calcula que seja na ordem dos milhares, pois não se consegue e os números não são públicos e não são claros. Portanto, isto por um lado, e por outro lado, o número de países sem pena de morte, ou em que portanto, foi abolida completamente ou parcialmente, também aumentou, portanto, aí uma notícia mais positiva, com 6 países a abolir. Portanto, naturalmente que sou a favor de penas pesadas para quem comete crimes pesados, mas não sou a favor da pena de morte e, portanto, com base nestes números, trago aqui um não. Patrícia Machado, um sim, não ou talvez para concluir? É um sim com pressuposto de não. Vou-vos explicar. É um sim ontem às comemorações do Dia da Ciência e, em particular, àquela extraordinária demonstração de investigadores e bolseiros que decorreu em Lisboa, uma manifestação na exigência da luta contra a precariedade e da defesa da ciência. Porque, ao contrário do que a Ministra, e aqui por isso é que tem o pressuposto,
a Ministra da Ciência disse que o fim da precariedade matava a ciência, ali houve uma demonstração clara que o que precisa naturalmente é substituir essa precariedade por contratos, valorizar a ciência e a investigação ao serviço do desenvolvimento do país e naturalmente dando as condições para quem a pratica e, portanto, uma valorização à ciência, ao dia que ontem se comemorou e, em particular, a esta demonstração de reivindicativa destes bolseiros e investigadores que ali estiveram em Lisboa. Bem, e assim chegamos ao final deste Sim, Não ou Talvez, edição deste dia 17 de maio, com o Francisco Brito, o Luís Pardal e a Patrícia Machado. Nós voltamos de hoje a uma semana, sempre quarta-feira, 18 horas, domingo 21, sempre que quiser, para ver e ouvir na página de dnfm.com, também no canal de YouTube da DNFM, que pode subscrever e comentar. O encontro está marcado então para de hoje a uma semana. Até lá, boa tarde.